Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pequeno testemunho. E hoje eu vou só falar uma parte do que Deus fez na minha vida, aleluia. Porque o nosso Deus, irmãos, é ainda o Deus que faz milagres. É o Deus que muda história. É o Deus que faz quando quer fazer, Ele faz. E na minha vida não foi diferente. Eu servia desde os 12 anos que eu sirvo ao Senhor Jesus. Na verdade, eu aceitei Jesus com 11 anos e fui aprendendo a caminhar na presença do Senhor. E sempre tentando, lutando para obedecer ao Senhor Jesus. E eu tinha, desde criança, a gente ouve falar, Jesus vai voltar. Jesus está voltando. E chegou um momento da minha vida, quando eu completei 15 anos, que eu tinha tanta sede de Deus, aleluia, tanto desejo no meu coração, e naquela época era diferente. A igreja do Senhor Jesus, a visão da igreja era preparar o povo para morar no céu, aleluia, glória a Deus. Os homens de Deus se levantavam e incentivávamos nós a cada dia a buscarmos a Deus, a buscarmos o reino dos céus. Nós nos envolvíamos muito na igreja, na escola dominical, nos cultos de oração, aleluia. Era assim uma coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. Sabemos que a igreja do Senhor Jesus hoje está vivendo dias difíceis, porque nós, em vez de nós estarmos lutando para alcançar e buscar a nossa salvação, estamos fazendo o contrário. Estamos fazendo campanha para buscarmos os bens materiais. Estamos na contramão do céu. O Senhor Jesus, Ele tem, a Bíblia fala, que o Senhor Jesus é aquele que pode dar. Ele, quando quer dar, Ele dá. Basta nós permanecermos fiéis ao Senhor. E eu não consigo parar e não me emocionar com tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família, dos meus filhos. E eu, dedicando sempre ao Senhor desde jovem, sempre tive muita sede de Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Então, para mim era fácil, não era difícil. Obedecer nunca foi difícil, porque o temor do Senhor sempre se fez presente na minha vida, desde pequena. E aí, nós tínhamos tanto prazer de estar na casa de Deus, que eu não tinha, assim, orientação. Minha mãe até que me orientava e falava, filha, você tem que estudar, sem estudo não é nada. Mas eu tinha tanta sede que eu achava assim, não, eu preciso trabalhar para Jesus. Eu não tinha aquela sabedoria que eu poderia fazer a obra de Deus e ao mesmo tempo estudar, ter uma boa profissão, até que para também abençoar a casa de Deus. Eu não tive esse entendimento e não tive quem me explicasse também. E aí, aos 15 anos, simplesmente falei para minha mãe, mãe, eu não quero mais estudar. E fiquei sem estudar, em casa, parei de estudar. E só mesmo envolvido com as coisas de Deus, na igreja e tal. Quando eu cheguei aos meus 17 anos, eu quis, né, já estava pensando, e queria trabalhar, queria ter uma vida diferente. Como trabalhar? Se eu não terminei nem o ensino fundamental, imagino o ensino secundário, né? Que aqui em Portugal fala ensino secundário, que no Brasil é ensino médio. E eu, então, fiquei com aquele desejo já de querer estudar, de que o meu sonho era ser professora. Então eu dava aula de reforço para as crianças da vizinhança, e nem cobrava nada, só por prazer. Eu tinha muito desejo de ser professora. E aí passou-se algum tempo, eu me casei,
Aos 17 anos eu me casei, aos 18 anos eu fui mãe do meu primeiro filho, aos 19 eu fui mãe da minha segunda filha, e a minha vida, eu sentia falta de alguma coisa. Eu tinha meu lar, eu tinha meus filhos, eu tinha meu esposo, eu tinha o Senhor Jesus como prioridade na minha vida. Casei, continuei fazendo a obra do Senhor como antes, mas eu tinha vontade de ser professora. E aí um dia o Senhor preparou para mim. Olha o que Deus faz, irmãos. Eu morava em Brasília, nasci, me criei em Brasília e jamais pensava de algum dia sair daquela cidade e morar em outro estado, né? Naquela época nem passava isso pela minha mente. Mas aprove Deus, quando meu filho tinha 9 meses, o Senhor preparou que nós fôssemos morar em São Paulo. Longe da família, longe não tinha ninguém, era eu, meu esposo e meus filhos. Mas lá Deus foi conosco, colocou pessoas nas nossas vidas que vamos levar para a eternidade. E antes de nós sairmos lá, eu lembro que no último ciclo de oração que eu fui com as irmãs, a irmã, eu me ajoelhei e as irmãs oraram por mim. Uma irmã teve uma visão comigo e falou assim: irmã Doralice, o Senhor me mostrava, aleluia, glória a Deus, como é maravilhoso servir a Deus, irmãos. O Senhor me mostrava a irmã sentada numa secretária e tinha muitos livros na frente da irmã. Eu pensei comigo, meu Deus, o que será que o Senhor tem preparado para mim? E fui morar nessa cidade. Chegando lá, em São Paulo, durante uns 4 meses, eu passei uma prova muito grande, porque a gente não conseguia casa para alugar, porque não conhecia ninguém. Mas o Senhor preparou uma pessoa que nos deu uma igreja para a gente morar no fundo de uma igreja. Fui morar no fundo de uma igreja, num cômodo grande que tinha lá, e Deus preparou uns vizinhos maravilhosos para mim. Eu já quase no final da minha gravidez, e lá eu cuidava da igreja e morávamos lá. E meu esposo trabalhando, e eu, como sempre, eu sempre fui muito dedicada, assim, queria estar sempre aprendendo. Naquela época nem internet tinha, nem era tudo muito complicado. E eu pintava os panos de prato, fazia os crochês, e meu esposo, no final de semana, quando estava em casa, saía para vender. E eu, com aquela vontade de estudar, aquele desejo de estudar, o Senhor preparou, eu tive a minha filha, foi uma bênção. Deus preparou uma vizinha lá, o nome dela era Zeni, uma serva de Deus, da igreja presbiteriana, e ela virou para mim, assim que eu tive a minha filha, ela falou assim: irmã Doralice, a irmã não tem vontade de trabalhar com crianças, não. Oh, irmãos, como Deus é fiel, aleluia. E eu lembrei daquela visão que a irmã teve, como eu só tinha a 7ª série. Não tinha terminado nem o ensino fundamental, mas o nosso Deus, Ele é poderoso, irmãos. Quando Ele quer agir na minha vida, na tua vida, é tremendo o nosso Deus. E aí a irmã falou assim: olha, lá tem uma igreja da presbiteriana, uma escola da presbiteriana, já tem uma professora formada lá, e ela vai te dar todas as orientações. A irmã segue as orientações dela e a irmã vai ficar bem ali. Irmãos, para a glória de Deus, eu trabalhei naquela escola durante 4 anos. 4 anos o Senhor me abençoou naquela escola. Minha turminha era de 3 anos, eu tinha 40 aluninhos pequenininhos. Mas Deus me honrou tanto naquele lugar, irmãos. E ali eu tive a certeza que eu tinha que arrumar um jeito de voltar a estudar, porque eu precisava de cumprir o desejo do meu coração. Então, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Durante 4 anos o Senhor me abençoou muito, eu trabalhava meio período, dali para frente Deus prosperou as nossas vidas.
Não é que eu ganhava, eu lembro, eu ganhava metade de um salário mínimo, mas era um dinheiro tão abençoado, irmãos. Um dinheiro tão abençoado que eu fazia tantas coisas para mim, para as crianças, e meu esposo só guardando dinheiro para a gente dar entrada num terreno, e assim foi. Com 3 anos que nós estávamos morando naquela igreja, o Senhor preparou a nossa casa. Oh, coisa linda! Esse é o Deus que a gente serve. De uma maneira assim que a gente deu uma entrada, uma boa entrada, já mudamos para lá. E eu ainda continuei trabalhando nessa escola. Engravidei do meu terceiro filho, tive meu terceiro filho, passei a licença maternidade e continuei ali. E aí, depois que meu filho tinha um problema de saúde, eu resolvi. A Bíblia diz que primeiro a gente tem que cuidar dos nossos. Se os nossos filhos, a nossa casa não estiver bem, nós não estamos bem. E aí eu, como uma mulher sábia, serva de Deus, pedi para sair, porque tinha que cuidar do meu filho. E assim eu fiz, mas esse período que eu passei lá foi onde o Senhor destravou a chave, onde o Senhor preparou o meu coração para aquilo que Ele tinha na minha vida. E é por isso que hoje eu venho, né, na Semana da Mulher, um mês da mulher, onde muitas estão desanimadas, estão sem saber o que fazer, e desistindo dos seus sonhos, desacreditando, mas o nosso Deus, Ele não desiste de nós. O nosso Deus, Ele é real. Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele é puro e santo. E o Senhor, depois, em outros vídeos, para não ficar muito longo, eu vou continuar contando para vocês durante a semana o que Deus fez na minha vida, aleluia. E Ele pode fazer na tua vida também, e Ele pode mudar a tua história como mudou a minha história. Basta tão somente você ser fiel ao Senhor. Em todo tempo, Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Deus é fiel. Ele não falha. Ele não dormita. O Senhor dos Exércitos está conosco. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. No Salmo 46, versículo 10, diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, aleluia. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado em toda a terra. Que Deus seja eternamente louvado. E durante essa semana eu vou continuar, se o Senhor me permitir, contando esse testemunho para vocês. Estamos lá no canal do YouTube. O nome do canal é o Meu Café com Deus. Esse é o nosso Café com Deus de hoje que eu quero dividir com vocês. O nosso Deus ainda faz milagres e cumpre promessas. Basta tão somente você crer. Amém?